assim, eu tenho certeza que passa batido algumas situações. Então, a gente também fica de portas abertas aí para receber essas informações de pessoas que talvez estejam vivenciando de perto aí. O Eduardo Ferreira está perguntando: boa noite, Edu e Daniel. Boa noite, madrinha. Poderia nos falar sobre a instituição Amando ao Próximo? Amando Próximo, do nosso querido Ribeiro e Rogério. São parceiros incríveis. Aí a gente já passa para falar da população em situação de rua, né? Na cidade. Eles começaram com a gente fazendo abordagem social, que é aquele serviço de abordar, perguntar de onde é, encaminhar, enfim, identificar, né, as pessoas da cidade. E hoje eles cuidam da Casa de Passagem, que é um serviço custeado pelo município, e eles prestam esse serviço com excelência. Eu falo que todas as vezes que eu vou lá, e eu vou bastante, eu fico encantada com o trabalho do Rogério, com o trabalho do Ribeiro e de toda a equipe, porque não é um trabalho fácil e não é qualquer pessoa que se coloca à disposição para trabalhar com esse público, que é um público difícil. Meu Deus. É um público que a gente se frustra muito, né? Porque a gente quer ver o resultado do trabalho, mas muitas vezes a gente não vê, né? De 10, se a gente salva um, a gente já está no lucro e a gente fica muito feliz com isso. Então, hoje eles prestam esse serviço para a gente. E é um outro problema que a gente vive na cidade, né? Que é a questão da população em situação de rua, que eu queria que vocês me derem a oportunidade de falar um pouquinho sobre. Cruzeiro é um entroncamento, Rio, Minas e São Paulo. Então, a quantidade de pessoas que passam pela cidade é muito grande. Eu acho que a população que não está dentro não faz ideia da quantidade de pessoas que a gente encaminha para municípios. Então, assim, vocês enxergam as pessoas que ficam na cidade, mas as pessoas que passam são muito grandes. E a gente tem um serviço de passagem, né? A gente faz esse encaminhamento, porque o que seria do município se não fizesse esse encaminhamento? Se a gente já tem uma quantidade exorbitante na cidade, essa quantidade talvez seria triplicada se não tivesse esse encaminhamento. Então, a gente faz esse encaminhamento dessas pessoas que chegam na cidade e às vezes só estão de passagem mesmo, porque estão rumo a um destino fixo, ou voltando para suas famílias, ou se perderam no meio do caminho, enfim, ou só estão mesmo rodando sem destino e chegam e falam: eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para Mato Grosso, eu quero... Aí a gente faz esse trabalho de encaminhar para a cidade mais próxima, quando é família, quando até tiro o chapéu aqui para a minha equipe da assistência, porque quando chega um idoso ou alguma família com criança, às vezes a gente faz vaquinha na secretaria para que a gente possa comprar passagens mais distantes, né, para que a gente possa encaminhar essas pessoas de forma direta, para que elas não fiquem parando nos municípios, porque às vezes é um idoso doente, com a perna machucada, não tem como ficar descendo e procurando assistência social da cidade, né? Então aí a gente faz esse trabalho. E para os que chegam e ficam, são todos identificados. Infelizmente, a maioria não é da cidade, acabam ficando. Os que estão na rua hoje, eu falo com propriedade, que estão nas ruas porque não aceitaram o serviço, mas não é porque não aceitaram o serviço que nós não olhamos para eles. Pelo contrário, o nosso trabalho é constante, é diário, é um trabalho de médio e longo prazo, que, como eu disse, é frustrante, porque talvez hoje, dentro da assistência social, seja o meu maior desafio, porque as pessoas acham que a gente está lidando com animais, porque nem animais a gente trata assim. Eu posso simplesmente ir lá, pegá-lo, colocá-lo no meu carro e sumir com ele daquela situação. E não é assim. Eles têm direito de ir e vir, né? Eles têm direito de estarem ali, óbvio. A partir do momento que as coisas deles e eles estão atrapalhando ou entrando no espaço do próximo, a gente toma as providências cabíveis, mas com amor, com delicadeza, porque a situação de rua também é uma doença. Óbvio, existem os, eu vou dizer no vocabulário, os vagabundos, né, que estão aí roubando, furtando, existem. Só que alguns deles, às vezes, que estão roubando e furtando, não queriam estar ali também.
Então, existem os ruins, existem os bons, existem os que estão nas ruas pelas drogas mesmo. As drogas não deixam eles voltarem. Alguns na cidade, 3 casos a gente tem, que desde quando eu entrei a gente já internou. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente já internou. E às vezes voltam, ficam bem, 6 meses. Teve um que ficou 1 ano bem. 1 ano bem, conseguiu alugar casa, caiu de novo. Por quê? A gente dá estrutura? Dá. Só que não existe uma família por trás. E todo mundo sabe o quanto a família é importante, né? A prefeitura não é uma família. A gente não tá ali 24 horas com a pessoa. Então, ele cai de novo. E hoje ele tá caído aí na rua de novo. A gente conversa, ele vai todo dia na secretaria. Tem dia que ele tá melhorzinho, tem dia que ele tá pior. E aí, quando ele aceita ser internado, a gente leva ele correndo para internar, entra em contato com a saúde, faz os exames necessários, mas é esse ir e vir o tempo todo. E o que eu queria aproveitar e falar para as pessoas, para nos ajudar, aproveitar esse espaço. Eu não sou contra a esmola, a gente fala esmola, né? O dinheiro. Eu não sou contra o dinheiro, mas o dinheiro, hoje, nessa situação que a gente vive, ele só fomenta ainda mais o vício dessas pessoas. Eu não falo só o vício da droga, é o vício da rua. Porque quanto mais comodidade a gente dá e mais facilidade a gente dá para que eles permaneçam nas ruas, mais difícil é o trabalho da assistência social de tirá-los da rua. Então, o que eu mais ouço hoje na cidade? Eles me chamam de Dona Evelyn. Todos eles me conhecem, eles me respeitam. É impressionante o quanto a gente consegue o respeito deles, porque eles entendem o nosso trabalho, até quando a gente vai tirá-los de algum lugar. Até quando a gente chega para tirá-los de algum lugar, eles entendem. Esses dias a gente foi acordar 5 que estavam dormindo na praça. 3 têm casa, para vocês entenderem como é complexo. 3 têm casa. E eram 5 dormindo na praça. 3 com casa. Não eram pessoas em situação de rua. Eu fui acordá-los, eles acordaram bravos, eles não olharam para trás, não viram que era eu. Daí eles acordaram falando besteira, um monte de coisa. A hora que viram que era eu com a minha equipe, nossa, uma bênção de Deus. Não, eles recolheram. Ô, Dona Evelyn, desculpa, gente, fica quieta aí, recolhe as coisas, vambora. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, são 3 horas da tarde, vocês estão no meio da praça, um monte de criança querendo passar, e vocês aí na praça dormindo, em plena 3 horas da tarde, as pessoas trabalhando. Por favor, vamos levantar, vamos lá na casa de passagem, tomar um banho, vamos comer uma comida de verdade, vamos sair dessa. Às vezes eu consigo, nesse dia eu consegui levar 2. Olha. Entendeu? Mas 3 não foram. E é assim, eles ficaram 2 dias e voltaram para a rua de novo. E é assim, é constante. Então, assim, se a população puder a não entregar o dinheiro, seria muito importante para que a gente conseguisse ter mais êxito nas nossas abordagens. Porque eles falam que Cruzeiro é uma mãe. Eu ouço muito isso, principalmente dos que chegam de fora. Eles falam, Cruzeiro é uma mãe, dona. Vixe, eles ficam vigiando o carro o dia inteiro, eles conseguem uma grana vigiando o carro. Lógico, muitas pessoas sentem medo porque se sentem coagidas, né, e tudo mais. Mas outras sentem dó mesmo. Só que Cruzeiro tem suporte. A gente tem onde eles se alimentarem, a gente oferece banho para eles todos os dias, com sabonete, com shampoo, tudo bonitinho. E, inclusive, todos os dias eles vão no fundo social, a maioria vai. Então, eles têm suporte. Eles têm casa de recuperação, se quiserem, e eles vão, e eles saem, eles voltam. Eu acho que até essa facilidade que eles têm com a gente também acaba mostrando que pode fazer a hora que quiser, pode ir, voltar a hora que quiser, mas a gente não pode desistir. Então, essa conscientização para a população. Encaminhem e não facilitem que eles continuem com esse vício, que é tão triste a gente ver, né, com os próprios olhos, eles se degradando a cada dia. Com certeza. Deixa eu agradecer aqui o Doutor Saúde Vale. Lembrando que o Doutor Saúde Vale você encontra todos os tipos de atendimento que precisa para você e sua família. Consultas médicas em diversas especialidades com os melhores médicos de Cruzeiro e região. Lembrando que a Doutor Saúde Vale, na Rua Francisco Novaes,